Olá, gente, boa tarde. Vamos então iniciar a nossa live de hoje. Vou dar um tempinho aí, mais uns 2 ou 3 minutos para as pessoas virem chegando. Queria saber de quem já está aí, se tá legal o som, se alguma coisa do ambiente pode estar perturbando. Epa, vi um coraçãozinho. Quem será que chegou? Não está aparecendo para mim. Manda um oi para ver se aparece as mensagens, gente, por favor. Ah, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. Olá. Agora sim. Ai, que bom, Lídia. Então o som tá ótimo. Ah, então tá. Que bom. Eu gosto de fazer na sala e aqui não tem ar condicionado, então eu coloquei um ventiladorzinho porque tá calor, né? E eu não queria que atrapalhasse vocês. Que bom. Obrigada, Osvaldo. Gente, eu esqueci de pegar água. Peraí, deixa eu pegar para não ter que interromper. E aí, como é que vocês estão? Pronto. Então vamos iniciar. As pessoas vão chegando no decorrer da live, vai ficar gravada e aí outras pessoas poderão estar assistindo no momento que realmente elas tiverem um tempo para isso. Milhões de pessoas sofrem do transtorno bipolar. E eu quero falar sobre esse transtorno não somente no aspecto técnico, mas também dentro de uma vertente clínica, em que eu trabalho sobre uma concepção do cuidado psicossocial. E eu vou explicar bem direitinho como é que funciona. E esse tema foi trazido por uma paciente que é muito especial. Várias pessoas já tinham me solicitado, mas quando ela me solicitou na intenção de ajudar outras pessoas a terem maiores informações e, de repente, terem maior consciência desse tipo de transtorno, eu atendi realmente assim com muito carinho, porque eu achei assim uma atitude muito bacana dela. Não vou citar o seu nome devido a questões éticas, mas ela me autorizou a, de vez em quando, citar algum exemplo do caso clínico e que nós já trabalhamos há mais ou menos 10 anos. Ela é do serviço público, e aí as pessoas vão me perguntar, nossa, mas esse tempo todo no serviço público? É porque hoje ela já está muito bem e a gente só se vê de vez em quando, devido a um vínculo muito bacana que é o nosso trabalho, e a gente se vê de vez em quando de repente ela percebe que poderá entrar numa crise. Ou mesmo quando ela entra na crise e aí ela me aciona. Então, acho que isso é bem bacana porque o objetivo do nosso trabalho é sempre, fazer com que as pessoas ganhem, conquistem e construam a autonomia sobre suas vidas. E esse objetivo ela conseguiu, porque ela tem uma família, ela trabalha, ela sustenta sozinha, a sua família, as suas filhas, e ela dá conta da sua vida perfeitamente. E esse é o sucesso de quando a pessoa realmente se compromete ao tratamento.
E por ser ter sido um trabalho tão bacana e ela ter alcançado tudo isso, é óbvio que qualquer momento que ela necessite de algum apoio, que é mais pelo vínculo empático, emocional, porque ela já passou por N outras situações em que não precisou, de fato, do meu apoio. Mas esse vínculo a gente aquece sempre, porque nós sabemos que o transtorno bipolar é algo para a vida toda. Precisa de um cuidado e da manutenção, principalmente medicamentosa, muitas das vezes, né? Quase sempre, porque refere-se a um transtorno que tem uma base genética, em que existe algumas disfunções, vamos dizer, dos neurotransmissores, isso nós já sabemos, as pesquisas já mostram isso. Então, a medicação aí entra como uma aliada, uma grande aliada ao tratamento, né? E uma vez que as pessoas compreendam, sem preconceitos, que a medicação psiquiátrica, sendo muito bem orientada por um especialista, né? Tem que ser pelo médico psiquiatra, essas pessoas têm fortes chances de ter uma vida comum, normal, super produtiva, como qualquer outra pessoa. Aliando-se também à psicoterapia, aí fica um trabalho bem de altíssimo valor. Porque na psicoterapia, a pessoa vai poder ter um ambiente seguro em que ela possa falar, né, desses estados que ela é acometida, e a gente vai, então, fazendo com que ela possa conhecer o transtorno bipolar, mas conhecer a si própria também. Uma coisa que eu sempre deixo muito claro quando um paciente chega a mim pela primeira vez com o diagnóstico do transtorno bipolar é que o que mais me interessa naquele ambiente terapêutico é saber quem ele é. Eu vou ajudá-lo a conhecer o transtorno bipolar e como que esse transtorno se manifesta, né, nele. E para que ele também conheça bem essas características e possa se proteger e se ajudar em todos os momentos que ele puder identificar uma crise ou a iminência de uma crise. Mas o que é fundamental é que nós precisamos entender que o ser humano, a pessoa, aquela personalidade, ela existe ali, né? E ela não pode ser restringida ao diagnóstico do transtorno bipolar. É assim que a gente vai começando a trabalhar as potencialidades dessa pessoa no decurso do tratamento. Então, se você tem um problema, por exemplo, um problema de, sei lá, que possa, vamos supor, pressão alta, alguma coisa crônica, né? Diabetes e tal. Pode ser que, eventualmente, algumas atividades você não consiga executar, né? Devido a esses momentos picos da doença. Mas você não pode ser reduzido a uma ineficiência, a uma paralisia devido a esses momentos que em determinadas épocas da vida se tornam frequentes, entendem? Então, mais ou menos é isso com o transtorno bipolar. Essas pessoas costumam apresentar episódios que podem variar de uma semana a meses de depressão alternados com euforia. O quadro depressivo não é um quadro simples de uma tristeza ou de um desânimo. Costumam ser quadros muito graves em que a pessoa fica completamente isolada. Ela não tem forças para sair de casa, ela não tem forças para trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue ter uma concentração e uma atenção dirigida,
né, para os estudos ou qualquer outra atividade que ela possa estar se propondo, ela tem sofrimento. Existe um sofrimento, existe uma dor ali, nesse momento, nesses episódios depressivos. Algumas pessoas podem se estender a 5, 6 meses nesse quadro depressivo, em que elas ficam completamente fora do mercado de trabalho, elas têm problemas dentro da família devido a esse estado de imobilidade, de paralisia, total apatia. E ela tem muitos problemas em relação a isso que acontece com ela, que ela não tem controle. Então não adianta chegar para uma pessoa dentro de um episódio depressivo, né, do estilo do diagnóstico da bipolaridade e dizer vamos embora, vamos levantando dessa cama. Não, quando ela está nessa crise, ela não consegue. Por isso é essencial que as pessoas que convivem, né, possam rapidamente estarem detectando e levar a um especialista. Existe uma questão que às vezes é muito complexa, em que muitos pacientes relatam sobre a demora desse diagnóstico. Muitas vezes a pessoa chega e isso não é facilmente detectável, tá? Porque pode ser logo de início, no início desses sintomas, a gente tem que tomar cuidado para ver se aquilo não é um episódio unicamente depressivo, grave, sabe? Ou outros sintomas que venham a aparecer, nós temos que estar o tempo todo fazendo esses diagnósticos diferenciais. Existem momentos desse transtorno em que algumas pessoas apresentam, dentre essas variações, episódios psicóticos, ou seja, elas podem apresentar algumas alucinações, alguns delírios, né? Alucinações visuais ou auditivas, acharem que estão ouvindo alguma coisa, alguém está ordenando que elas façam isso ou façam aquilo. Em episódios francamente depressivos, muitas vezes esses pacientes relatam que existe uma voz, né, que manda que eles se cortem, que eles se machuquem ou que machuquem alguém, ou mesmo que eles se matem. As ideações suicidas dentre esses episódios costumam ser muito fortes. Por isso que o socorro, o acolhimento, a ajuda tem que ser rápida, porque são momentos de extrema dor e que muitas vezes o paciente não divide com quem ali convive com ele. Então esses episódios, eles podem acontecer, né? Episódios que a psiquiatria coloca como psicóticos, né? Que são esses momentos mais delirantes, de uma interpretação, vamos dizer, das coisas de uma forma que não está baseando-se na realidade. Então, essas pessoas costumam, às vezes, se tiver um traço paranoico, achar que outras pessoas estão querendo fazer mal a ela e tudo mais. Então, todos esses sintomas, eles são muito complexos, por isso que esse diagnóstico, muitas das vezes, é difícil e algumas pessoas acabam passando muitos anos sofrendo e sem saberem exatamente o que elas têm. Uma vez que esse diagnóstico ele é revelado e um bom tratamento é feito, tudo isso passa, porque hoje em dia existem medicações estabilizadores do humor e uma vez que esse humor ele fica num parâmetro mais estável, esses sintomas costumam desaparecer. Na psicoterapia, quando a pessoa está nesse período em que ela está produzindo algum tipo de delírio, né, ou de alucinação, esse discurso, todas essas narrativas são trazidas e é muito interessante que é por aí que nós, psicólogos, né, pelo menos dentro da abordagem que eu trabalho, nós começamos a tentar entender os sentidos, a linguagem desse delírio
em relação ao mundo interior que essa pessoa está apresentando. Então, o trabalho terapêutico, ele não vai simplesmente restringir uma produção delirante a um sintoma que tenha que ser medicalizado o mais depressa possível. Para nós, é um conteúdo riquíssimo que fala sobre significados e significantes que esta pessoa traz na sua relação com o mundo, com a vida, com a família e com os afetos. Então, é um trabalho bem bacana, porque a gente começa a desmembrar essa linguagem junto com o paciente e, à medida que ele vai alcançando maior compreensão, ele vai fazendo laço com a realidade. Né? Só para que as pessoas não fiquem assustadas, tá bom? Eu gosto sempre de humanizar esses discursos sobre a clínica. Por quê? Porque todos nós podemos, eventualmente, ou em algum momento das nossas vidas, passarmos por uma situação, por um episódio delirante. Né? Por algum episódio... Por quê? Vamos botar um exemplo bem comum, né? A paixão. A paixão é um estado, cara, é um passo do delírio, praticamente. Entende? Porque é um exagero, é um sentimento, é uma emoção, é uma vivência que muitas das vezes excita, né? Várias outras questões nossas, e às vezes a gente vive, né, um exagero, e aquilo que a pessoa falou é compreendido já de uma outra maneira, ou o que a pessoa não disse já é interpretado de uma outra, e as pessoas acontecem coisas que depois que aquele estado de paixão passa, a pessoa diz, nossa, foi eu mesma. Isso é só um exemplo muito simples, para que a gente possa olhar pessoas que eventualmente possam parecer estar com esses sintomas, não ser nada também marginalizado. Né? Isso faz parte desse universo, né, do psiquismo, e que qualquer um pode, em algum momento, viver algo semelhante ou mesmo isso. Tá? Isso é importante colocar. Porque nós precisamos acabar com os preconceitos que existem diante dos diagnósticos psiquiátricos. Nós precisamos acabar com os preconceitos em relação à bipolaridade, porque hoje em dia existe realmente uma quantidade absurda de pessoas que vivem essa questão. Bom, o transtorno bipolar, ele é conhecido eventualmente, ele é conhecido genericamente, tá? Sobre a questão da mania, dos episódios de mania ou euforia, em que a pessoa, quais são os sintomas que ela apresenta? Ela fica com uma autoestima lá em cima, se acha o máximo e vem uma sensação de poder. Alguns ficam meio que mégalos mesmo, se achando super poderosos, porque elas sentem uma energia, sabe? E elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Todos aqueles planos e objetivos que já foram deixados para trás, elas querem agora executar. E muitas vezes elas ficam numa aceleração psíquica, uma aceleração do pensamento, que até mesmo na hora de conversar, elas se enrolam todas, sabe? O pensamento é muito rápido, elas não conseguem completar muitas vezes, falam demais. Algumas pessoas saem gastando demais, pegam o cartão e pronto, fazem todas as dívidas que vocês podem imaginar, porque elas ficam com aquela sensação de muito poder. É uma sensação de uma euforia, de uma alegria, de uma felicidade, e isso pode durar um tempo. Algumas pessoas acabam se colocando em riscos, por exemplo, algumas mulheres elas podem acabar tendo vários e vários relacionamentos sexuais com homens que elas acabaram de conhecer e às vezes elas se esquecem da prevenção,
porque elas estão naquele momento de muita euforia, de muita alegria, e como se nada de ruim fosse acontecer com elas. E é isso, elas ficam assim. É uma sensação que, segundo o relato desses pacientes, é tão boa que não dá vontade de botar freio. E durante a psicoterapia, nós, muitas das vezes, precisamos colocar para essas pessoas determinados limites, porque sabemos que, posteriormente, elas vão cair na depressão. E aí vem o acúmulo de tudo, né? Da culpa, das dívidas que foram contraídas, das pessoas que elas se relacionaram e já não sabem mais quem é, e de uma série de coisas que podem acontecer por consequência desses comportamentos sem limites. Então, na psicoterapia, a gente está sempre sinalizando a responsabilidade frente a esse comportamento. Então, é um trabalho em que a gente jamais infantiliza o paciente. Isso é uma coisa muito importante. Porque se essa é uma pessoa que precisa de cuidados, de carinho, de atenção, de compreensão, ela precisa ser vista como pessoa com responsabilidades. Ela precisa ser tratada, sim, como uma pessoa com responsabilidades. Ela não é uma doentezinha. Pelo menos eu não faço dessa maneira. Porque eu acredito nessa personalidade que pode, nesse momento, estar passando, né, pelos sintomas do transtorno bipolar, mas existe uma pessoa ali com valores, com sentimentos próprios, com uma história de vida, com objetivos, com anseios, muitas vezes com traumas, e isso precisa ser visto, ser olhado com muito carinho e precisa, acima de tudo, ser fortalecido para que ela possa cada vez mais poder trabalhar nela essa maturidade emocional que deve acompanhar o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, nesses momentos, a gente está sempre falando, né, como que se identifica, né? Tipo assim, olha, existe paciente que já chega e fala assim, ó, eu estou entrando aí na mania, eu estou entrando na euforia, Darlise, estou sentindo isso. Falei, então vamos lá, vamos falar disso, para a gente poder segurar a onda, né? Porque senão essas pessoas acabam fazendo coisas que depois vão deixá-las muito mal. Sem falar que elas contraem realmente, às vezes, altas dívidas. Enfim, elas podem realmente fazer coisas muito sérias. Na maioria das vezes, né, enfim, como são cíclicos, daqui a pouco chega, então, o episódio depressivo. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem variações, tá? Tem graus. Existe o transtorno bipolar que eles designam, né, como bipolar 1, existe o 2. Enfim, tudo isso vai variar de acordo com a intensidade, com a frequência que acontece, tá? De qualquer maneira, são episódios, né, bem significativos e que requer esse tratamento, né, continuamente. No episódio depressivo, então, a pessoa ela fica realmente muito prejudicada. E aí, como eu falei anteriormente, ela não tem forças para fazer nada. E aí que vem uma culpa muito forte, porque apesar de elas saberem que não tem controle sobre aquilo, elas se sentem muito culpadas, porque existem muitas queixas aos arredores, né? Ah, você não sai daí, você não levanta da cama, você é um inútil, você é isso, você é aquilo. Enfim, perdem emprego muitas das vezes, perdem oportunidades de trabalho, perdem oportunidades de estudo, perdem relacionamentos, porque nem sempre o parceiro tem essa compreensão ou quer bancar uma situação de estar junto para poderem vencer, né, esse momento juntos. Então, essas pessoas, elas tendem a achar que a culpa é delas, que elas não servem para nada, que elas são inúteis. E isso não é verdade, porque todos os pacientes que eu pude acompanhar,
É impressionante como depois de um determinado tempo de tratamento em que conseguem uma estabilidade, eles têm uma vida produtiva maravilhosa. E eles têm, enfim, eles se casam, né? Se relacionam, se casam, também podem se separar, depois podem se casar de novo, podem ter filhos, enfim. Então, é isso que eu deixo muito claro, sabe? Fazendo tratamento bacana, você vai ter uma vida normal, comum, como qualquer outra pessoa. E essas questões, essas variações que acontecem com você de uma forma mais marcante, as pessoas não podem ficar criticando muito, porque, vamos lá, gente, variações de humor todos nós temos, tá? O que nós precisamos prestar atenção é no grau de destrutividade que isso pode exercer nas nossas vidas, tá? Porque senão daqui a pouco a psiquiatria vai estar dizendo que um espirro já pode ser um indício de um problema, entende? Só um minuto. Então, quando eles não sabem muito bem determinar, eles colocam assim, não sei o que, não especificado. Quer dizer, alguma coisa que lembra a bipolaridade, por exemplo, ciclotímico, são variações de humor que podem ocorrer num único dia. Tá, mas aí, vai patologizar isso, sabe? Em que momento isso é transformado numa patologia, certo? Então, é isso. Vai depender dos prejuízos que isso pode estar causando à sua vida, para você começar a ter uma crítica sobre isso e pensar em procurar ajuda, tá? Prejuízos de fato, né, gente? Né? Alterações de humor, mas que tipo de alterações? De repente você está cantando feliz da vida e no momento seguinte você vai lá e dá um tapa na cara de alguém, sabe? Ou são essas variações entre, tô desanimado, triste, e de repente, sei lá, alguma coisa acontece, você vai e fica toda feliz. Então, assim, a gente precisa estar entendendo, né? Porque faz parte do humano as variações de humor. Uma outra coisa que ninguém fala e que eu vou falar, tá? Eu vou falar que existem outros sintomas muito frequentes nessa questão em algumas pessoas da bipolaridade. E são sintomas que as pessoas não falam, não sei por quê, talvez para não assustar a sociedade e tal, mas não precisam, assim, temer. É muito comum, tá? Pelo menos nos meus anos de clínica, eu vi muitos casos. Dentro de um episódio depressivo, existem aqueles que ficam em cima da cama se sentindo inúteis, mas eles podem ter alguns breves episódios dentro desse estado depressivo de agressividade. Então, essas pessoas costumam se irritar facilmente. E pode, dependendo dos estressores do ambiente, das condições, das circunstâncias, eles podem ter episódios violentos, episódios agressivos. Essa minha paciente, ela me lembrou, quando eu perguntei se eu poderia fazer algum tipo de relato só para ilustrar a questão clínica, e ela autorizou, e ela disse: você lembra daquela situação? Ela mora numa comunidade e ela foi se meter justamente com o gerente da Boca, com um traficante. Porque ela estava ouvindo muitos barulhos, estavam querendo matar um rapaz, né? E aí aquilo começou a causar nela assim, um impacto muito grande, é óbvio, né? Imagina você escutando barulhos de uma madeira enorme, batendo numa pessoa, né? Enfim, como forma de tortura e também de matar, enfim. E ela foi até lá e
né, xingou, mandou o cara tomar em tudo que é lugar, ainda perguntou o cara se ela não poderia logo acabar com aquilo. Ela mesma matava o cara e acabou. Esse foi um episódio porque ela, né, de vez em quando, ela manifestava essa questão mais agressiva, né? E esse foi um episódio muito sério em que ela se colocou em grave risco. E ela pediu para que eu falasse, né, para vocês verem como que realmente é fora do controle. Uma pessoa pode, de repente, num bar, num ambiente qualquer, vários homens, às vezes, podem ter um rompante desse, né, de agredir alguém ou até de matar uma pessoa. E essa pessoa, às vezes, nunca passou por um especialista para ver, né, até então, até chegar ali, que episódios de violência, de vez em quando, essa pessoa estava. Até que chega a um grau de crime. Então, por isso que eu estou colocando, sabe? Às vezes, com simples tratamento, essa pessoa jamais teria chegado àquele estágio de matar alguém, ou de agredir alguém, ou de agredir a mulher, sabe? Quantas violências domésticas, né, podem existir e que dentro dessa dinâmica familiar pode existir alguém que tenha esse distúrbio, mas nunca aceitou consultar um especialista, nunca aceitou nenhum tipo de tratamento e quando vê, está cometendo um crime. E essas pessoas têm que saber que no momento que elas aderem ao tratamento, que elas começam a tomar a medicação, que fazem uma psicoterapia, gente, isso acaba. Porque encontra-se uma certa estabilidade. Sem falar que você desenvolve uma crítica sobre as suas condutas e com isso você também tem grandes chances de mudar o seu comportamento, de saber as raízes da violência, etc. Com esse caso que eu acabei de relatar, a família, os vizinhos, amigos, né, conseguiram retirá-la daquele lugar, enfim. E por ela ser uma pessoa querida, enfim, já muito conhecida, nada de mal aconteceu com ela. Porém, ela depois, né, quando passou aquele momento, ela se viu numa crise de pânico. É aí que outras comorbidades acabam acontecendo, né? Então ela ficou muito ansiosa por um período, ela ficou em crises de pânico, achando que alguma coisa de fato poderia acontecer de ruim com ela, e poderia, né, gente? É uma crise de pânico legítima, não é legítimo, né? Como não vai ficar, né, com medo, com muito medo? Então, ela passou por essa situação e tiveram outras situações também. No ambiente terapêutico, né, quando o paciente se compromete, quando ele vai, né, e aí quando ele fala desses episódios, né, a gente costuma então abordar muito sobre esses desejos agressivos ou de violência ou mesmo de matar. A gente começa a abordar antes que outros episódios possam acontecer. Quando a pessoa consegue começar a falar desse lado sombra, né, desse lado tão sombrio e muitas vezes tão demonizado, ela começa a ter uma outra percepção e uma outra compreensão. Porque aí a gente vai na história de vida dessa pessoa e consegue fazer com que ela entenda de onde vem tantas agressividades, né? De onde vem esses estouros violentos. E aí a gente vai nessa história de vida e localiza os diversos abusos que essa pessoa já possa ter passado, tanto psicológicos, morais, quanto físicos, francamente físicos. Então, todas essas explosões que podem acontecer, né, de extrema violência dentro de um episódio desse, da bipolaridade, ela traz raízes e a gente precisa estar indo lá para poder chegar nessas dores, para que isso não venha a ser acionado no momento em que essa pessoa se sinta ameaçada. Porque ela foi lá porque de alguma maneira ela começou não só a se incomodar
com tudo aquilo que estava acontecendo, mas ela começou a se sentir ameaçada em alguma instância. Então, ela vai, se precipita, chega para querer ela ser, então, ocupar uma posição ativa diante daquele drama que ali está acontecendo. E especificamente, no específico foi isso. E foi bem bacana que nesse desenrolar, né, à medida que nós fomos revelando, né, toda essa história, e ela foi percebendo também que muitas coisas ela não teve culpa, né, e que muitas dores estavam sendo expressadas pela falta, talvez, do acolhimento, da palavra, do entendimento, estavam sendo expressadas justamente nesses padrões de violência. E aí a gente começa, então, esses padrões de violência, eles começam a ser minimizados, né? E o que vai se revelando é uma pessoa, muitas vezes, extremamente generosa, amorosa, uma pessoa que contém em si uma potencialidade da melhor, da melhor forma, assim, do termo, humana, né? Aquela pessoa que tem conteúdos, né, maravilhosos de solidariedade, de generosidade, de compreensão, de ajuda. E isso acabou sendo revelado, porque existem pacientes que querem te convencer todo jeito que eles são ruins, cruéis e perversos. Só que eu não sou boba. Não me convencem fácil. Porque essas pessoas, muitas das vezes, todos esses padrões, às vezes, de violência que são reencenados por um período da vida, nada mais né, faz parte mesmo de um processo defensivo em relação a uma dor que está cristalizada, fixada, sufocada dentro dessa pessoa. Tá? E uma vez que isso é liberto, acolhido, compreendido, você não teme mais tanto a si próprio e você começa a ter maior controle disso. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Espera aí. Tá. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Eu vou voltar a falar a questão que eu preciso estar sempre falando o seguinte, né? Em outros momentos, quando a gente pega, por exemplo, um paciente no estado depressivo já de muito tempo, o que acontece? Às vezes a pessoa começa a aderir esse tratamento, né? Só que mesmo quando a medicação dá uma certa melhora, uma certa estabilizada, um dos desafios para esse paciente é sair de um conforto que acabou sendo criado devido a esses episódios graves, o certo conforto que foi criado em sua vida, e com isso ele começa a associar isso com uma proteção. Então vamos lá. Alguém que tenha passado por um episódio depressivo, que ficou isolado dentro de casa, que ficou lá no cantinho, dentro do quarto, né? Ele se protegeu de N coisas, e dependendo de alguns ganhos secundários que ele possa ter tido nessa experiência, tipo um excesso de proteção da família, né? Um excesso de cuidados, etc., essa pessoa, às vezes, ela tende a melhorar, mas ela tem dificuldade de se retirar desse lugar que para ela significa a grande proteção. Então, a nossa forma de nos relacionarmos com pessoas que apresentem o transtorno bipolar precisa ser uma forma também madura e, por algumas vezes, precisa ser firme. Por quê? Se essa pessoa não está mais no estágio agudo da depressão, se ela já consegue sair, sim, sair de casa, resolver uma coisinha ou outra, enfim, ela precisa ser estimulada a isso. Mas tem pessoas que a dificuldade está em justamente desconstruir
todo aquele estilo de vida que até então agora ela se sente mais protegida. E aí uma série de justificativas, de uma forma às vezes não consciente, a pessoa apresenta para isso. Ainda não estou pronta. Eu estou me sentindo melhor sim, mas eu prefiro esperar, vou ficar estudando para um concurso que só vai acontecer daqui a 2 anos. Mas você vai ficar estudando para o concurso que só vai acontecer daqui a 2 anos? Você vai ficar estudando só dentro de casa? Você não vai sair, você não vai, sei lá, arrumar um emprego, nem que seja temporário, nada? Não. Então você começa a perceber que a pessoa não quer abrir mão daquele estilo de vida que no estágio depressivo ela se colocou porque acabou encontrando ali outros ganhos que podem significar essa proteção em relação à vida. Então, esses são pequenos desafios que a gente vai encontrando no decorrer do tratamento, né? Que não é uma questão simples de, estabilizou o humor, a vida está ganha. Não, existem outros processos que dizem respeito a essa personalidade e a sua relação com o próprio tratamento, que também necessita ser abordado, e a gente precisa abordar com maturidade. Por quê? Porque a gente percebe que muitas pessoas que já passaram, né, por essas vivências, elas acabam sendo infantilizadas pelo ambiente, né? Porque é natural que a família super proteja, quer cuidar, não quer que essa pessoa, de repente, cometa, né, um suicídio, enfim. Então, todo mundo cerca de, muitas vezes, de carinho e de cuidado. E enquanto outras famílias não querem nem saber. Então, assim, nós precisamos tratar com seriedade a complexidade dos episódios agudos, porque realmente essa pessoa se coloca em risco, ou pode também colocar outros em risco, como esses episódios de maior violência que pode acontecer. Mas nós precisamos também, quando isso já está em processo, né, já está mais estável, nós precisamos dar todo o apoio e incentivo para que elas voltem a se responsabilizarem pelas suas vidas. Não no sentido de cobrança, de infernizar a vida do outro, mas no sentido de estímulo. O que eu costumo colocar muito para os meus pacientes, porque quase todos apresentam em algum momento essas dificuldades, é que nem tudo a gente pode conseguir, a gente pode fazer em torno do desejo, né? Não é da ordem do desejo. Você quer fazer isso ou você quer fazer aquilo, né? Nós precisamos entender, eu acho que o pessoal que tem esses episódios depressivos, né, dentro do transtorno bipolar ou não, nós precisamos começar a entender o que é da ordem da necessidade. Por quê? Porque são diagnósticos que nos fragilizam muito e, de fato, episódios agudos assim deixam as pessoas muito frágeis. Mas você não pode se patologizar. Você tem alguma coisa que é tratável, mas você não se resume a uma depressão grave, você não se resume a um bipolar. Você é muito além disso, você está muito além disso. Por isso que essa questão, o que é da ordem da necessidade na sua vida agora? Porque nós não podemos viver sob a ordem do desejo o tempo inteiro. Então, a gente precisa levantar muitas vezes pela manhã, bem desanimados, a gente queria ficar dormindo até tarde, mas não dá, a gente tem que trabalhar, né? Às vezes a gente tem que estudar alguma coisa que naquele momento não quer, mas você tem que estudar, sabe? Então, assim, você tem que, o quê? Sabe? Limpar a casa, você tem que sair para buscar emprego, você tem coisas a serem feitas e isso não agrada, né? Só que é a vida e a gente precisa estar lidando com essas mínimas frustrações, sabe? A gente precisa estar lidando com essas questões para que a gente possa se fortalecer diante desses episódios, porque senão qualquer coisa vai significar um estresse para que as pessoas que já estão nessa disponibilidade abram episódios maiores, entendem? Então a gente precisa estar trabalhando essa resiliência
essa força, né, vamos dizer, esse potencial para que a gente possa estar evoluindo com essa pessoa dentre as questões da vida. Então eu estou sempre lembrando, isso não é da ordem do desejo, isso é da ordem da necessidade. E às vezes a família não permite que essa necessidade aconteça, né? Porque todos estão ali para dar tudo, exatamente como essa pessoa quer ou como essa pessoa, entre aspas, precisa, porque nem sempre precisa. Então, a gente precisa, de fato, né, estarmos olhando naquela intenção de que, nossa, quais das minhas atitudes, né, conversando com psicólogos, conversando com o próprio psiquiatra, lendo sobre esses casos, as atitudes mais assertivas que eu posso ter nesse momento com essa pessoa. Então, eu sempre coloco que é isso. Às vezes, quando a gente passa por um período de algum tipo de transtorno, né, mental, eu não gosto muito dessas palavras, mas enfim. Às vezes a gente vai confundindo, né, um pouco as coisas e a gente precisa estar retornando à vida de adultos, a vida de responsabilidades, que é uma vida de altas frustrações. E a gente precisa estar lidando com isso. Então, trabalhar concomitantemente, né, essa relação com a vida, com o mundo, com as demandas naturais do dia a dia, comuns a todos, é essencial, tá? Então, nem tudo que a gente quer, que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer é da ordem do desejo, mas é da ordem da necessidade e a gente precisa estar se relacionando com isso. E essa ordem da necessidade é essencial para retirar as pessoas dentro desse estilo, dessa performance que elas acabaram constituindo como vida, tá? A vida delas. Deixa eu ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Ah, gente, obrigada a vocês, que lindos. Fico muito feliz assim, de poder estar dividindo isso com vocês e estar colocando um pouco da minha opinião, né? Porque nós sabemos que dentro da psicologia existem várias abordagens, né? E todas elas têm o seu valor e cada paciente também deve se colocar aberto para conhecer várias abordagens, porque às vezes pode não dar certo com um profissional, mas poderá dar certo com outro profissional. E assim, o mais importante é que as pessoas não se desanimem diante de nenhum tratamento que parece, né, que a princípio parece não ter dado certo, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, porque são tratamentos complexos e que a gente precisa estar buscando, né, cada vez mais que acertem conosco, vamos dizer assim, falando do lado dos pacientes, né? Ou seja, vocês precisam estar buscando pessoas que acertem com vocês, mas para isso tem que ter também confiança e compromisso do paciente, tá? Tipo assim, ó, não estou me segurando hoje, está muito difícil, mas vamos lá, você está comigo? Tô junto. Entenderam? É mais ou menos assim. Esse lado que eu falei firme, né? De vez em quando eu sou um pouco assim, essa minha paciente mesmo, algumas vezes ela dizia que saía com muita raiva de mim. Porque eu encontrei um jeito assim de sinalizar alguns limites para ela e que ela não gostava muito, né? Porque às vezes eu falava às vezes de um jeito que, sabe, tipo assim, né? Quando falava qualquer coisa de agressivo, eu falei, bonito, né? Bonito. Depois que a Globo te filmar, você vai lá para Bangu 1 e você acha o quê? Que eu vou lá te visitar? Você vai ficar lá, aquele calor infernal no meio da, sabe? Então, assim, eu tenho um modo muito específico, né? Com alguns pacientes, no caso dela, de falar a realidade mesmo, né? Para que a pessoa, saia daquele momento, né, que é um episódio
megalo que a pessoa acha que vai fazer acontecer e não está pensando na real consequência, né? Na real mesmo, bem na realidade. Então eu jogo a realidade, eu faço confronto da realidade. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder, eu não sei se ela vai ceder a esse impulso daqui a pouco. Eu levo muito a sério o que meus pacientes me falam, né? A única coisa que eu não levo a sério é quando eles querem me convencer que são perversos, sabe? É isso aí, eles não me convencem fácil, não. Mas outras coisas, sabe, eu levo muito a sério. E eu, vai lá. Então, são momentos que a gente, às vezes, é muito firme, que o paciente sai com muita raiva, sabe? Mas tá bom, sabe? É a raiva da indignação por a gente ter mostrado uma realidade e ele ter absorvido aquilo, sabe? E depois ele volta, né? Amoroso. E é isso, eu falo, então eu não... Bom, de uma forma geral, porque já estamos chegando nos 50 minutos, já chegamos, de uma forma geral, tratar sem discriminação, sem preconceito, sem medo, sem receios, pelo amor de Deus, tá? Aqueles que sofrem, não se resumirem a esse simples diagnóstico, acreditarem, sim, que um bom tratamento vai oferecer essa estabilidade, essa qualidade de vida. Apostem, sim, numa psicoterapia para que vocês se diferenciem, né, das crises agudas para quem vocês de fato são. Busquem uma psicoterapia que possa atingir não somente as suas dores, cicatrizes, traumas, mas também toda essa potencialidade maravilhosa que certamente vocês trazem, tá? Essa paciente, por exemplo, que eu relatei esse caso, que a princípio pode assustar muita gente, é uma pessoa muito especial, muito bacana, linda, sabe? E que tem ainda muita coisa boa aí para ser explorada, para colocar em ação, né? Porque às vezes nós não permitimos que esses potenciais venham, se afirmem na vida, porque às vezes a gente acha que não merece. Ainda existem muitas culpas, ainda existem muitas questões assim. E isso é um trabalho contínuo que a gente vai fazer, porque é um trabalho de cicatrização de muitas coisas que já ocorreram, tá? Uma outra coisa que eu não vou poder deixar de falar é que as mulheres costumam ser muito agredidas, assim, psicologicamente, por exemplo, os caras, é muito comum, né? As mulheres têm variações de humor, todo mundo tem, mas mulheres sofrem de TPM, ainda tem isso. Existem variações hormonais que levam a variações do humor. Existe toda uma sobrecarga social, existe toda uma sobrecarga de ordem familiar, existe uma série de coisas. E mulheres, às vezes, pelo temperamento, apresentam variações naturalíssimas de humor. Pior se não variasse nada, eu ia achar muito esquisito. E aí esses carinhas, né? Eu tenho que falar, gente. Fica assim, o que é? Não tomou um remedinho hoje? O que é? Bipolar agora? O que é? Você é bipolar? Primeiro, estão usando uma nomenclatura psiquiátrica de uma forma pejorativa. Isso é péssimo. Isso só fala de uma ignorância absurda, tá? E segundo, estão usando dessa forma pejorativa para agredir, né? Para agredir essa mulher, sabe? Então, o que eu tenho a dizer é que isso faz parte, tá, de um tipo de abuso psicológico e que vocês não devem tolerar nem permitir isso. Imponham-se, tá? Imponham esse respeito, sim, porque a incompetência pela compreensão disso não é sua, é dele, tá? Então, pessoas assim a gente não pode dar essa validação em hipótese nenhuma, ok? Não aceitem. Eu tinha que falar isso porque agora essa questão do bipolar, ele é usado tanto para ofender, humilhar, oprimir pessoas que sofrem do distúrbio, quando outros jogam na cara dela o tempo todo isso, e também outras pessoas
né? Enfim, que apenas apresentem mudanças de opiniões ou mudanças de humor. Enfim, na maioria das vezes é porque você está falando alguma coisa que de fato está rolando, está acontecendo, né? O outro não gosta e para te oprimir naquilo, ele te lança esse tipo de coisa que sabe que vai te desestabilizar. Então você tem que estar muito bem com você mesmo para que esse tipo de coisa não desestabilize você, rainha, ok? Tendo ou não o transtorno bipolar, tá bom? Porque você é muito maior do que esse transtorno. Deixe-me ver agora se tem alguma coisa. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta, tanta gente comentou. Estou mantendo aqui os comentários, não ficam depois que a gente grava. Porque eu queria ficar lendo com calma, sabe? Mas não fica gravado, né? Olha, muito legal, muita gente. Que bom, gente. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, tá? E é isso. Já estamos chegando no fim. Muito, muito, muito obrigada. Vocês querendo que a gente converse mais sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, qualquer outro diagnóstico, enfim, transtorno, o que for, vai no meu direct, dá a sugestão e a gente combina, tá bom? Um beijão para todas vocês, lindas, manas, para os amigos também. E que bom que vocês gostaram. Um beijo para todos. Até lá.